Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos realizando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira em um bar, restaurante ou sebo de Natal, Parnamirim ou alguma cidade potiguar, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz algo relevante em qualquer setor, cultura, por exemplo, é aqui no Rio Grande do Norte. Como você pode ver, estamos pela primeira vez no Seburubu, que antigamente era na Deodoro da Fonseca, e agora está aqui na rua Porto Mirim, em Ponta Negra. E mais uma vez no programa, ele já esteve aqui há alguns anos, com Carlos Fialho, escritor, editor da Escribas, que vai conversar sobre literatura potiguara e muito mais. Carlos Fialho, bem-vindo novamente ao Conversa de Botequim. Obrigado pelo convite e uma satisfação. Tem muita gente que repete assim? Pouca gente, só Olha gente muito aí. especial. Aí tá certo. Aí... Vou fazer, daqui a gente vai bater o papo com o Fialho, mas vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa é 100% interativo. Nós estamos num sebo que tem um serviço de bar, justificando estarmos aqui e ser uma conversa de botequim, em pleno funcionamento. Tem gente aqui olhando o livro, comprando, bebendo café, bebendo cerveja, enfim. Quem quiser assistir aqui em Ponta Negra, no Seburubu, o programa ao vivo, sentar aqui pertinho da gente, pode. E quem está acompanhando pelo Facebook Cefas Carvalho, pode fazer perguntas para Fialho, comentários, e amanhã o programa estará no canal do YouTube. Ou seja, muita interatividade. O programa tem produção e filmagem de Natália Chagas, e agradeço aos nossos apoiadores, depois listo todos aqui, tem até surpresa de um apoiador para Fialho e para Eduardo Vinícius, que está nos recebendo aqui, a quem agradeço. Mas vamos lá, vamos começar o bate-papo. Fialho, já lhe entrevistei no Conversa, já sei da sua história de vida, eu lembro, mas nem todo mundo que acompanha o programa hoje assistiu aquela entrevista, já faz alguns anos, então jornalisticamente eu me vejo forçado a fazer a mesma pergunta para você, mesmo sabendo algumas das respostas. Como é que começou tudo, Fialho? Como é que foi sua infância? Como é que era Carlos Fialho quando criança? Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, né? E foi... As primeiras lembranças de infância que eu tenho eram numa casa que eu morava com a minha família no Alecrim, né? No Barro Vermelho, que era perto da escola onde eu estudei, que era o Colégio das Neves. E eu lembro da minha infância lá, né? Eu estudava e, enfim, infância bem normal de classe média, né? Estudava e ficava em família, fazia amigos, brincava na rua. Era aquelas crianças de jogar bola em rua? Era. Brincadeira de criança da época pré-internet? Isso. Jogava bola na rua, andava de bicicleta, brincava com outras crianças. E muito cedo na escola, né? Eu também, em casa, eu fui estimulado à leitura porque eu ganhei revistas em quadrinhos e eu gostei muito da experiência de ler aquelas revistas em quadrinhos. Eu me tornei leitor pela experiência prazerosa, eu adquiri a prática leitora através da experiência prazerosa de ler quadrinhos. Então, quais eram os quadrinhos, Fialho? Era heróis, super-heróis? Era Marvel já? Não, a minha primeira leitura foi uma revista chamada, era Disney Especial número 33, Os Gigantes. Nossa. Foi a primeira revista que eu li. Era grossona. A Disney Especial era uma espécie de almanaque, era grossona, assim. Era de almanaque Disney. E não era o almanaque Disney, esse era mais de férias, que tinha o almanacão da Mônica. Isso. E a Disney também. Mas esse era mensal e eram temáticos. Era aquele que era a família Pato Donald no Egito, a dinastia Isso. Pato. Tinha uns que eram bem interessantes. Eu tive a dinastia Pato. A dinastia Pato foi bem temático também. Isso, e é legal porque a criança ela tem contato de forma muito lúdica com história. Exatamente. Não é? E ele era temático, né? Era Os Gigantes e eram histórias de gigantes, né? Assim, que envolvia lá. E eu gostei muito. Eu achei muito divertido. E assim... Eu sei que você não perguntou ainda. Talvez eu esteja atropelando para a segunda pergunta já. Você estava perguntando mais de aspectos da infância, mas sim, aí eu atropelei porque eu acho que é um aspecto importante, porque da mesma forma que eu brincava, que eu assistia desenho animado, que eu fazia essas outras coisas, né? Desenho animado era uma coisa que passava na televisão, que era uma espécie de internet analógica que existia. E aí a gente... eu acho que a leitura, ela surgiu já nessa época. Nessa época. Eu, recém-alfabetizado, já comecei a ler literariamente
muito rápido e acho que esse início precoce explica tudo. Que bacana. E livros propriamente dito, você também foi abençoado com a coleção Vagalume, leu Monteiro Lobato, o que você leu a partir daí? O meu pai, quando viu que eu gostava muito de ler, ele me presenteou com a coleção do Monteiro Lobato. E sendo que naquele momento eu não estava preparado ainda para aquele volume de texto tão grande. Eu ainda era uma infância assim, eu me lembro de ter começado o Rei Nações de Narizinho e eu larguei logo. Tinha algumas enciclopédias na minha casa, que era também, para contextualizar, era o Google do nosso tempo. Esse pessoal novíssimo nem sabe o que é. Sabe, Geração Z né? não sabe o que é. Acho que nem Google direito eles sabem mais. Mas a gente... eu me lembro que tinha umas enciclopédias que tinha lá em casa e elas eram temáticas também, por assuntos, não era por ordem alfabética. Como a Barça, né? Que é de A a Z. Exato. Elas eram temáticas por assunto. E eu me lembro que tinha duas que eu fiquei muito fascinado, que era uma de zoologia, que era de animais, então era muito ilustrada. Sim. Então tinha muita fotografia e textos mais curtos, eu acho, falando sobre aqueles animais. Sim. E outra que era de tecnologia, que falava de futuro, eram as coisas meio futuristas, casas do futuro, carros voadores. Então eu acho que eu gostei desses 2 volumes porque era, de certa forma, literatura, né? Um falava de animais e outro falava de uma espécie de ficção científica, né? Porque eu me lembro que nada daquilo se realizou, pelo menos até agora. As casas não são como estavam lá, nem os carros estão voando ainda direito. Mas, enfim, aí teve isso, assim. Os livros, eles realmente demoraram a surgir como uma prática do dia a dia, porque foi mais na adolescência mesmo. Na adolescência, eu continuei lendo quadrinhos sempre, durante muito tempo, e continuava lendo. Aí chegou aí para Heróis, Conan o Bárbaro. Sim, eu fui para Homem-Aranha e adorava, e lia também quando você se torna leitor, um leitor por prazer, você também deve ter passado por isso, você começa a ler de tudo. Isso. O que cai na sua mão, você lê. Um amigo recomenda, um primo empresta. Ou você vai para casa de alguém, de novo, é uma época pré-celular, então você vai para casa de alguém que tem uma revistinha da Turma da Mônica lá, você se torna leitor da Turma da Mônica, um dia você pega uma da Turma do Bolinha e da Luluzinha, você começa a ler aquilo também. Então eu colecionava, tem uma coisa muito forte, que até meus filhos têm também, acho que é muito comum de criança, que é o colecionismo. Sim. O colecionismo é interessante para você adquirir hobbies, né? Tem gente que coleciona camisa de time, tem gente que coleciona selos, outras coisas. Disciplina, né? É bom para criança. Isso. Uma disciplina básica de... Eu comecei a colecionar as revistas da Disney. Então eu ia pro camelô do Alecrim, que tinham vários camelôs de revistas. E eu comprava aquelas revistas da Disney lá para completar a coleção. E aí eu comecei a catalogar tudo e etc. E aí isso foi durante muito tempo. Eu usava a mesada para ir lá e comprar, ia colecionando, ia completando e eu lia tudo. Sim. Tudo que eu comprava eu lia. Isso. E aí eu me tornei um leitor muito voraz. Os livros, eles chegaram, tem até um aspecto interessante sobre esse episódio pessoal, que é o seguinte, eu cheguei a ter 2.000 revistas em quadrinhos. Tudo isso? Tudo isso, e aos 13 anos me deu uma crise de adolescência, do tipo, eu noiei que aquelas revistas de quadrinhos eram coisa de criança. E eu estava querendo paquerar, eu estava querendo dar um passo à frente, né, no meu desenvolvimento, na minha maturidade. E aí, por essa questão de insegurança, eu vendi todas as revistas a preço de banana. Todas elas? Todas. Nossa. Eu me desfiz de tudo no Camelódromo do Alecrim. Cara, poucos anos depois, eu acho que no início da faculdade, ou então já na era da internet, foi que eu me toquei, cara,
Se eu tivesse simplesmente guardado, Guardado. não precisava nem ter Não aumentado, tinha as guardado. principais, Não, tudo. É. Valeria uma fortuna, Cefas. Sim, claro. Uma fortuna. Sim. Mas, enfim, merdas cagadas não voltam para os cursos. Então, vamos em frente. Vamos, então vamos chegar à adolescência. Você mesmo já deu um mote. Na adolescência, eu tive a sorte de estudar numa escola, e como são muitas escolas, que tinham professores que estimulavam muito a leitura. Sim. E aí, por eu gostar muito de ler, você acaba se sobressaindo nas matérias de redação, as matérias que têm a leitura como uma proeminência maior, né, no conteúdo. E eu tinha uma professora de redação, que era muito legal, que é a Ana Regis, que trabalha até hoje no Colégio das Neves. E Ana percebeu que eu gostava muito de ler e ela me indicou um livro. E era um livro do Luiz Fernando Veríssimo, que se chamava As Mentiras que os Homens Contam. Né? E esse livro, né, ele foi um despertar para mim, porque eu tive contato com um tipo de texto que era o de crônicas de humor, que era muito divertido. E foi com o autor certo, porque era o autor brasileiro que é conhecido pela sua simplicidade associada à genialidade, né? Com o cotidiano associado à alta literatura, a uma intelectualidade, e ele conseguia transmitir um conhecimento super vasto, profundo, sem precisar ser inacessível. Isso. E ele não era. Não. E aquilo ali me encantou, porque era engraçadíssimo. E era, ao mesmo tempo que era cotidiano, ele falava de temas muito familiares a mim, mas também era genial. E ali foi um segundo despertar, né? Foi uma evolução. E isso já foi, cara, com uns 15 anos já. Ou seja, eu demorei a chegar nos livros. A coleção Vagalume eu li. Eu li antes disso, eu li, não lembro quando, mas eu li O Menino de Asas, que acho que me fascinou pela ficção científica. E eu li um outro livro que era alguma coisa de mistério, de assassinato. Mistério 5 Estrelas? Não era, eu também não lembro qual era. O Escalavelho do Diabo até hoje me assusta. Eu li um que eu não lembro que livro era, mas eu me lembro que o nome da assassina é Adélia. Então... Não, Adélia Costa não, né? Eu me lembro que era um primo meu, né, que estava lendo, e aí ele foi passar um fim de semana numa casa de praia que é da minha mãe. Aí eu li junto com ele pra gente ficar conversando sobre. Que bacana. Mas foram coisas meio fortuitas, perdidas no meio. Teve algum outro... Eu li o Cabra das Rocas também, porque se passava no Rio Grande do Norte. Isso. Mas não era um hábito frequente. Aos 15 anos, com a leitura desse Veríssimo, a leitura de livros passou a ser frequente. Porque eu comecei a querer ler outros dele. Aí foi atrás de outros livros de Luiz Fernando Veríssimo, outros cronistas. Fui atrás dele, depois de outros cronistas, aí comecei a ler Mário Prata também. Aí os anos vão passando, né? Porque você vai lendo tudo do Veríssimo, você não lê de uma vez. Passa 1 ano, 2, 3 e tal. Aí daqui a pouco você está entrando na faculdade já. Aí comecei a ler, lia Mário Prata, lia José Roberto Toreiro, lia dos livros de crônica, eu comecei a ler contos também. Aí um tio meu me deu de presente o Secreções, Excreções e Desatinos, do Rubem Fonseca. Aí eu comecei a ler tudo do Rubem Fonseca. Descobri que o Veríssimo, através de um livro dele chamado Borges e os Orangotangos Eternos, e também de algumas crônicas dele, eu descobri que ele era muito fã do Borges. Aí eu fui ler Borges. Aí comecei a ler, aí uma coisa puxa a outra. Li o da Pieve, Arthur da Pieve, que também é um grande cronista, mas fala de temáticas ligadas à música, à cultura. E assim foi. Daí você começa, quando você se torna um leitor voraz, aí você descobre... Por exemplo, um professor meu indicou Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. Aí eu fui ler... Em João Baldo. Aí daqui a pouco eu li também A Casa dos Budas Ditosos. E assim vai. Você vai lendo de tudo, vai lendo romances. Comecei a ler romances contemporâneos da nossa... de autores... já da minha faixa etária. Aí eu comecei a ler, eu descobri, por exemplo, que o Antônio Prata, o filho do Mário Prata, também era cronista. E aí me tornei fã dele. O Daniel Galera
que é um grande romancista. Comecei a ler os livros dele também e assim Aí já foi. somos contemporâneos, né? Eu ia chegar nesse ponto, porque tem uma fase que você começa a ler, a gente lê sempre os cânones, mas aí tem uma fase que você começa a ler e diz, peraí, mas esse cara está em plena atividade, né? E eu posso encontrá-lo no evento, você já organizou eventos com essas pessoas, mas a gente vai chegar nisso. Fiado, fala um pouquinho sobre sua formação profissional e como é que foi esse período de faculdade e de começo de vida profissional também. Ótimo. Eu já nessa época da escola do ensino médio, eu sabia que a minha profissão seria escrever. Eu não sabia de que forma. Ou que tivesse a palavra escrita como uma parte importante da minha profissão. Sim. Então eu comecei a ver se eu ia ser professor, se eu faria direito e tal. Então eu me estimulei a fazer comunicação. Sim. Aí eu fui fazer jornalismo, tá? E aí, quando eu fui fazer jornalismo, eu percebi que a publicidade, o texto publicitário, a redação publicitária, era a forma mais organizada que se tem de ganhar dinheiro escrevendo. Então eu fui ser redator publicitário. Sim. E foi aí que eu me tornei um redator. Que eu fiz faculdade, eu fazia jornalismo pela manhã na UFRN e fazia publicidade à noite na UNP. E assim que eu acabei, eu já fui fazer um curso de extensão em criação publicitária para aprender a ser um redator mais criativo. Então fui para o Rio de Janeiro fazer um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eu não sei se muita gente sabe, mas foi fundada por Assis Chateaubriand, essa escola. Bem lembrado. Sim. E aí eu fui estudar nela e saí de lá como um redator bem, enfim, preparado, né? Assim, um redator iniciante, bem preparado. Quando eu cheguei para Natal, comecei a mostrar portfólio nas agências. E aí eu fui trabalhar na Arte C, que é uma agência que existe até hoje. Isso. Aliás, existe até hoje, é a maior do estado, né? Inclusive, mas é que algumas daquela época fecharam, definitivamente. Naquela época áurea exato, de publicidade. Né? Algumas para o nosso bem, né? Porque... Mas a Arte C também para o nosso bem resiste fazendo um trabalho excepcional, inclusive patrocinando os 20 anos da Escribas ano passado, né? Isso. Mas, enfim, a Arte C... eu trabalhei lá por 5 anos, saí de lá exatamente numa época em que eu estava tendo contato com esses escritores contemporâneos para, enfim, ter um ano sabático. Voltei depois para trabalhar com publicidade e já estava negociando uma volta para a Arte C quando um ex-colega meu de Arte C me chamou para ser sócio numa agência pequena, nova. E aí a gente fundou o Comitê Criativo, que era uma agência de propaganda que durou também um tempão, durou uns 5 anos também. E ele terminou o comitê porque ele foi comprado pela Arte C. Então, minha trajetória publicitária durante aqueles anos ali foi que durou até, vamos dizer, 2014, estava muito atrelada a isso. Sim. Até que eu passei um tempo dedicado exclusivamente a escribas. E mais recentemente voltei a atuar com redação publicitária, fazendo algumas campanhas políticas e trabalhando também numa agência que é a Plano B, muito legal. Enfim, aí depois que eu voltei e trabalhei na Plano B, eu não saí mais, eu estou sempre trabalhando com publicidade. Porque num período ali entre 2014 e 2022, eu fiz freelancers eventuais. Eu fiz um freelancer direto para a InterTV, por exemplo. Fiz vários para a InterTV, inclusive, fiz outros para agências que me contratavam para fazer ou texto de edital, ou campanhas, para concorrências, essas coisas. Então, em 2022 eu voltei a trabalhar com publicidade na Plano B de forma mais ativa. Sim. E desde então continuo prestando esse serviço, né? Porque uma coisa que a vida adulta nos ensina é que por mais que a gente lute, os boletos sempre vencem. A gente vai falar, obviamente, quem está assistindo está pensando assim, mas aí ele falou dos escribas, não falou da fundação do surgimento dos escribas, antes jovens escribas. Mas só para a gente fechar isso de publicidade que ficou tão bom,
Fialho, você pegou os dois mundos da publicidade. Eu cheguei a trabalhar no setor, trabalhei com Ciro Pedrosa, até hoje meu amigo, na Brava Comunicação Aplicada. Era uma outra época, não existia Instagram, não existia nem celular. O celular era tijolão, Ericsson. Você tinha tráfego, mídia, dupla de criação. Hoje a publicidade é de uma outra maneira. Você que viveu esses dois mundos, o que é tão diferente? O que difere aquela publicidade romântica de hoje? Quais são as diferenças e o que você guarda de curioso de um tipo de publicidade e da atual, Fialho? Na verdade, muita coisa se manteve, né? Mudou apenas a tecnologia. A publicidade, por exemplo, a instituição dupla de criação ainda se mantém. Sim. Ainda é algo que perdura. Sim. O que mudou bastante são os veículos, né? Queria aproveitar para cumprimentar aqui a secretária de Cultura de Parnamirim, Natália Chagas, nossa produtora. Márcio Franco aqui. Márcio Franco, assistindo aqui, colado com a gente. Videomaker. Inclusive quero falar com você depois da entrevista. Isso, é o freak. Encontrar. Então, pronto. Mas... Márcio vai trabalhar comigo na Ação Leitura. Que maravilha! Ano, vai fazer alguns vídeos prévios para a gente poder publicar. Muito bom. Bem, aí a publicidade, eu ainda convivo muito com amigos publicitários, colegas, e a instituição dupla de criação ainda perdura, com muita criatividade e o principal, assim, por exemplo, campanhas ainda partem de um conceito, pelo menos as boas. Elas partem de um conceito que sustenta todo o resto. A maneira de veicular aquilo é que mudou. Aí sim, mudou bastante. Assim, a gente não tem mais os impressos, por exemplo, não são representativos. A TV ainda é importante para a comunicação de massa. A gente, por exemplo, a gente vive aqui num estado em que as grandes verbas elas têm como obrigação anunciar na InterTV. Tipo, ainda existe isso. Existe porque o alcance é outra escala. É impressionante. Tipo, as pessoas têm uma ilusão muito grande que pulverizar a publicidade em redes sociais causa o mesmo efeito. Mas não é assim. Tem que ter as duas coisas. E aí a gente vive isso, o suporte é diferente, as redes sociais são diferentes, a maneira de consumir comunicação é bem diferente. Nós mesmos vivemos isso hoje, né? A gente estava aqui antes de começar a entrevista assistindo uma disputa de pênaltis, né, da Copa do Mundo pela Cazé TV. Um veículo que até poucos anos nem existia. E no celular, assim, a gente batendo papo esperando. Isso. Coisa que não existia há 15 anos. Muita coisa que a gente acorda, a gente quer se atualizar sobre algum assunto, a gente procura no celular e tudo. Então, o suporte mudou bastante, mas a mensagem, tem até aquele veículo de comunicação... Meio mensagem, né? O meio mudou. Mas a mensagem ainda é o mais importante, né? O conceito, o storytelling, a ideia. E tudo surge da ideia, né? Uma boa ideia, ela se sustenta. Né? É isso. Ótima resposta. Talvez a gente volte para a publicidade, mas vamos falar sobre os escribas. Na época, jovens escribas. Conta para quem não sabe da história como é que começou tudo. Como é que surgiu as jovens escribas. Eu lembro aquele grupo inicial, era você, Patrício Júnior. Patrício Júnior, que também é publicitário. É publicitário, exatamente. Conta como surgiu, Fialho. Patrício Júnior, que inclusive esteve em Cannes essa semana, né? Cannes Lions lá. Bem, acontece... tem total relação com a história que eu contei até agora. Quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo e lendo muito Veríssimo, eu comecei a escrever crônicas. Eu queria escrever textos que pudessem ser para as outras pessoas tão divertidos quanto aqueles textos que eu lia eram para mim. Então eu comecei a exercitar isso. Eu comecei a tentar escrever um texto que no início era uma imitação barata,
mas que também tinha um sotaque nosso, porque falava de temas familiares a nós, das nossas praias, dos nossos cenários. O termo galado. O termo galado, que foi o primeiro texto meu que viralizou. Viralizou muito. E aí, essa característica de pegar um estilo de texto consagrado por grandes cronistas brasileiros, sim, e aderir a ele um sotaque potiguar, começou a fazer com que eu criasse uma voz. E aí eu comecei a escrever em veículos de jornal. Na época eram veículos jovens da cidade que eram distribuídos em escolas, sim, e tudo. E depois também em fanzines, que era um avô do blog, né? Os fanzines eram na faculdade. E aí eu comecei a escrever criativamente. Textos que eram crônicas, o Galado foi um e diversos outros. Mas aí o que é que aconteceu? Eu comecei a reunir um volume de textos que comecei a alimentar a ideia de publicar um livro de crônicas meu. Então eu fui morar no Rio de Janeiro para fazer esse curso de extensão em criação publicitária. Sim. Arrumei um estágio lá numa agência de propaganda chamada Giovanni FCB e comecei a ter contato com o Neliandro de Castro, que mora lá. Morou aqui em várias oportunidades, mas nessa época ele estava morando lá, assim como hoje também. Sim. E ele era amigo do meu pai, né, que eles foram colegas de prisão durante a ditadura militar, então eram amigos fraternos. Eu comecei a frequentar a casa dele uma vez por mês, aos sábados, para almoçar lá. E aí mostrei para ele, eu comecei aí ele gostou muito. Ele definiu os meus textos como docemente sacanas. Né? A cara dele. E topou escrever a orelha do meu primeiro livro. Quando ele recebeu, Ney é um cara muito sincero, né? E quando ele recebeu os textos, ele disse, olha, eu não garanto que eu vou escrever, eu só escrevo se eu gostar. E aí, eu acho que ele gostou que eu escrevi. E inclusive, o meu primeiro livro, ele chamava Verão Veraneio, Crônicas de uma Cidade Ensolarada. E cada capítulo do livro era meio que temático, eram temas diferentes. E tinha, originalmente, um capítulo de poesia. Ney falou, com muito jeito, que eu não publicasse aquele capítulo de poesia. E eu segui o conselho dele, nunca mais escrevi poesia. Eu não sei rimar coração com balão para fazer uma música de axé, sabe? Eu não sei. E assim, até escrevi algumas músicas no decorrer da minha carreira como publicitário. Eu escrevi alguns jingles. Teve um jingle até em 2023. Tive um jingle premiado nacionalmente para a Prefeitura de Macaíba, né, e tal, que era um jingle institucional da Prefeitura, né, e tal. Mas, enfim, é outro tipo de rima, né? É uma coisa que você inclui. Por exemplo, esse jingle que eu escrevi tinha na letra lâmpadas de LED. Isso, para iluminação, iluminar a praça pública. Num livro não cai bem, não cabe, né? Você... lâmpadas de LED, para nos iluminar, né? E tal. Aí, tinha. Eu não lembro a letra agora. Assim, como a entrevista é ao vivo, eu não vou poder... A gente vai poder dar pausa para eu poder consultar, mas... Enfim, eu gostava muito. Que maravilha. E aí, o que é que aconteceu? Eu, no meu primeiro livro, pronto, peguei o fio da meada, aí no meu primeiro livro foi esse. Sim. E aí eu publiquei, antes de publicar, eu voltei para Natal, voltei a morar em Natal, comecei a trabalhar na Arte C. Sim. E comecei a acalentar a ideia de publicar. Sim. Mas aí eu queria publicar por alguma editora, e aí eu comecei a ver que, poxa, mas como é que eu vou publicar para uma editora se eu não tenho nada para mostrar? Eu não tenho nenhum livro publicado, aí eu vou mostrar para alguém ler, o cara... Eu achei aquilo tudo muito distante, muito trabalhoso. Então eu decidi eu mesmo publicar uma edição independente. Porque eu trabalhava com publicidade, eu tinha amigos que dominavam as ferramentas de diagramação e de direção de arte, tinha amigos que podiam revisar, enfim, eu tinha condições, conhecia gráficas, né, porque trabalhava numa agência.
E eu comecei a pesquisar outros autores, porque um dia eu encontrei uma tia de uma namorada que eu tinha na época, e ela falou, a sua namorada me disse que você vai publicar um livro, que legal, porque não existe escritor jovem, né? Ela falou essa seguinte frase, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Que ele ficou ecoando, não existe escritor jovem. Eu comecei a pesquisar. E foi aí que eu conheci o Patrício Júnior. Eu tinha escrito esse livro de crônicas. Patrício Júnior tinha escrito um romance. Que era o Lítio. Lítio. Baita romance, inclusive. Ótimo romance. E Daniel Michoni era poeta. Sim. Né? Um outro amigo nosso, que é o Renato Quaresma, ele chegou e falou, cara, eu encontrei com o Daniel Michoni recitando poesia numa calçadão lá em Ponta Negra. Eu acho que você devia conhecê-lo. E aí, ele, Rui Rocha. Hoje ele recita em São Paulo. Em São Paulo, no Sarau. exato, E aí o Tiago de Góes era contista, que foi o cara, inclusive, foi a primeira pessoa que me indicou Rubem Fonseca. Sim. E aí a gente publicou, eu reuni esses caras. Na época estava iniciando em Natal a Lei de Incentivo de Djalma Maranhão. Sim. Então eu fiz um projeto, coloquei na Djalma Maranhão e cada um de nós trabalhava numa agência de propaganda, cada um falou com seu chefe para pegar os patrocínios assim. Pela Lei de Djalma Maranhão. E assim nasceu uma primeira coleção de livros e a Jovens Escribas seria isso, seria uma coleção de livros. Seria um selo literário para nos dar um cartão de visita. E só, a princípio? Era, porque o que acontece? Se eu tivesse um livro publicado, aí eu já não era mais um autor iniciante, eu já tinha algo a mostrar. Exatamente. E aí, sendo que a experiência das Jovens Escribas foi muito bem sucedida por vários fatores. Primeiro, a literatura é uma atividade muito solitária. Sim. Porém, a iniciativa coletiva de ser vários escritores se juntando para fazer algo juntos chamou muita atenção da imprensa. Então a gente saía em todo jornal, a todo tempo, em coluna. E outra, o fato de ter um lançamento meu, depois ter um de Tiago de Góes, um de Patrício, um de Michoni. Cada vez que ia ter um lançamento diferente, a gente chamava atenção de novo. Exatamente. Então, o lançamento do livro de um chamava atenção para outro. E aí aquilo que a gente falou sobre colecionismo agora há pouco, assim, tipo a pessoa que lê um livro meu, poxa, que livro, um livro de Patrício, leu Lítio, adorou. Pô, que livro legal, eu vou ler o outro que essa editora publicou. Aí comprava o de Tiago, o meu. As pessoas começaram a meio que colecionar aquela pequena coleção de livros. Logo, muito rápido, eu publiquei o meu segundo livro, que foi o É Tudo Mentira. E aí já eram 5 livros já. E aí foi, poxa, rapidamente eu conheci Pablo Capistrano nessa época, que tinha um monte de coisa engavetada. Com o tempo eu me tornei editor dele. Pablo já tinha publicado pela Rocco o Pequenas Catástrofes? Já, né? Eu já o conheci já tendo livro. Já tendo lido o Pequenas Catástrofes. Eu lembro que eu fiz matéria sobre os vencedores do prêmio Câmara Cascudo. Isso. Não, que o Pequenas Catástrofes foi vencedor do prêmio da Capitania das Artes. Sim. Aí foi mais ou menos nessa época. Ele fez, aí depois publicou com a Jovens Escribas, não foi isso? Eu conheci Paulo nas páginas do jornal. Ele publicou com as Jovens Escribas, cara. Demorou um pouquinho, foi em 2009. Sim. Ele publicou É Preciso Ter Sorte Quando Se Está em Guerra. Isso. Mas em 2007 eu já publiquei um livro na Eliane Castro, que foi o Dia das Moscas. Que é ótimo, isso. Sim. E aí eu, com o tempo, fui publicando livros não só de jovens, mas de autores consagrados. Então veio Clotilde Tavares, veio ainda já numa segunda geração de jovens, veio Márcio Benjamin. Né, numa terceira geração de jovens vieram a Regina Azevedo e a Alice Carvalho. Isso. E assim foi, a gente foi renovando. Né? Tem um amigo meu que ele tem uma teoria que para se manter jovem eu vou renovando a idade dos meus amigos. Né? Eu paro de andar com você e vou andando com gente mais nova. Né? Mas enfim. Boa tarde. Aí a Escriba se manteve jovem durante muito tempo. Com isso. Aí teve uma hora que tava ficando feio pintar cabelo.
Pintar cabelo metafórico, né? Yeah. E tal. Aí eu peguei, a gente, quando a editora já estava perto dos 20 anos, a gente mudou só para escribas, porque era algo que me incomodava. Sim. Me incomodava. E aí a gente tomou essa iniciativa. Mas o início foi esse. Aí a gente gostou do trabalho. Eu aprendi a atividade de publicar livros e comecei a publicar livros não só dessa coleção inicial, mas de outros autores. E assim foram surgindo outros. Daqui a pouco a gente estava publicando 10 livros no ano e 20. Teve um ano que a gente publicou 60. Aí no ano seguinte 40. Ou seja, foi bem intenso, assim. Claro, uma pergunta que eu tenho. Você falou que mobilizou o Natal, tudo. Realmente, movimentos literários têm uma facilidade mais de se comunicar. Tipo o movimento modernista de 1922, as histórias envolvendo Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Eu fui a alguns lançamentos, fui como jornalista, fui como amigo de vocês. Os lançamentos eram muito alegres, muito animados. Alguns eram muito ébrios, inclusive. Todo mundo saía depois, você trazia pessoas de outros estados, essas pessoas se empolgavam com o Natal, se empolgavam com a noite natalense. Quais são suas histórias engraçadas? O que é que você lembra assim, de divertido, de emocionante desse período literário, mas ao mesmo tempo também com essa efervescência? O que é que acontece? A gente também, pela nossa idade na época, a gente tinha 24 anos, 25 muito naturalmente as coisas foram acontecendo. Como eu disse, essa coisa de chamar a atenção de uns para os outros foi algo fluido, não foi planejado. Sim. Mas aconteceu. E a gente compreendia os lançamentos de livros como celebrações. Sim. Eram festas que a gente dava, porque a gente estava muito feliz em estar lançando aqueles livros. Então tinha bastante cerveja, tinha música. Se tivesse Alex de Souza, acabava de madrugada. Uns 3 com Alex de Souza que... Costuma ter, até hoje. Até hoje. A gente, Alex de Souza, a gente sempre prestigia. Sim. E o que é que acontecia, né? A gente fazia festas, assim. Por exemplo, teve um lançamento de livro meu que teve Far From Alaska tocando. Eu lembro, eu não fui, porque eu não pude ir, mas eu lembro que teve realmente. Depois eles estouraram, no Brasil. E tal, mas enfim. E eram grandes festas, fazia parte da nossa identidade promover essas festas, porque a gente associava exatamente os livros a algo alegre. E tinha histórias muito engraçadas, né? A gente... teve lançamentos coletivos, teve uma série de coisas. Um clássico, né? Uma história que é repetida muitas vezes, que você já deve ter ouvido de vários escritores, que é aquela pessoa que está vindo autografar e você esqueceu o nome dela. E ela está na fila. E você vê ela se aproximar. E você sonha assim, você começa a perceber, cara, todo mundo está vindo com post-it, com o nome, mas... Aquela pessoa não vai ter o post-it. E aí a pessoa vai chegando e vai chegando assim. E aí, quando ela chegou, dito e feito, cara, aí não tinha o nome da pessoa. E era uma pessoa que era tipo assim, era casada com um cara que era amicíssimo meu. E me deu branco no nome dela. E aí, você tá ali, né, ao vivo. Olha pra ela, perguntar o nome fica feio, você tem que disfarçar. Aí fala, como é que se escreve mesmo? Sendo que o nome era muito ridículo, não era ridículo, era muito simples, era ridiculamente simples. Era tipo assim, Ana? Aí eu, sim, mas tem 2 N's e tal. Eu disfarcei assim. Aí não, é normal. Tipo assim, ela percebeu, né? Que eu esqueci. E aí tinha muitas histórias. Eu me lembro que não em lançamento, mas a gente começou a promover eventos de incentivo à leitura também. Teve a Ação Leitura que a gente promoveu há muitos anos. E a gente promoveu um evento no Espaço 2 que se chamava Bazar Independente, que era basicamente um evento de economia criativa que sempre tinha um escritor. Tinha shows também, o Potiguara Bardo cantou lá num evento nosso uma vez, e vários outros cantores, e sempre tinha algum escritor. Então o Chico Sá passou por lá, o Marcelino Freire passou por lá,
o Gregório do Vivier passou por lá, o Chico Matoso, muita gente bacana. E lá uma vez a gente saiu com o Chico Sá poxa, ele queria ir para um bar que tivesse, né? E aí a gente foi, e a gente sentou nesse bar, foi ótimo, uma conversa boa. O Everton Dantas, jornalista, estava com a gente, Alex Souza estava com a gente estava lá conversando. Aí o cara chegou, não, o bar vai fechar. Aí a gente, não, tá, vamos para outro. Aí a gente foi para outro, aí chegou nesse outro bar, aí tava lá conversando, passou um tempão, aí chegou o cara, o bar vai fechar. Aí a gente foi para um terceiro, tá? A gente fechou uns 4 bares nessa noite, assim, e tal, foi... Chico Sá nem gosta de... Pois é, e é uma conversa boa, né? Porque Chico Sá tem muita história, né? Sim, demais, muita história, e tá sempre atualizado, pensando nas coisas, e por aí vai. São histórias divertidas como essas e muitas outras. Se eu lembrar de mais algum, eu encaixo na conversa. Tá bom. Olha, é até difícil botar você em casca de banana porque você está bebendo água, né, e não bebida. Quando o entrevistado bebe, aí é mais fácil, né, como eu já fiz várias vezes, assim, mas não precisa dizer o nome, não. Nomes, não. Mas já teve escritora, gente de fora que você trouxe com uma expectativa X e a pessoa se mostrou mala, se mostrou chata. Já aconteceu, Fialho? Não. Eu tive o contrário. Eu tive o contrário. Eu trouxe Márcia Tiburi e algumas pessoas tinham me advertido assim, olha, pode ser que ela complique e tal, não sei, mas ela foi uma fofa, assim, maravilhosa, assim, tipo, super atenciosa. Pelo contrário, perguntando, tem alguma coisa que você queira algum assunto que você queira que eu fale? Quer conduzir de alguma forma? O que é que você quer que eu faça? Tem alguma coisa que você quer que eu não fale? Tipo, eu falei, não, fica à vontade e tal, porque era uma época, 2018, que tava super complicado pra gente. Ela tinha acabado de publicar um livro que era Como Conversar com Fascista. Isso, ela foi candidata pelo PT, a prefeita do Rio, governador naquela época. Mas enfim, pelo contrário, assim, porque o que aconteceu? Eu sempre trouxe autores que... Eu tenho uma característica que eu gosto muito de ser assim, que é quando eu admiro muito uma pessoa, eu tento, às vezes, pelo menos nessa área literária, eu tento ficar amigo dessa pessoa. Então, quando a gente foi lançar, e isso é bem interessante, assim, eu vou voltar no tempo para 2000, nos primeiros anos da Escribas, a gente começou a chamar a atenção da imprensa, e a gente conheceu logo nessa época 2 caras que foram muito padrinhos nossos, que era o Chico Sá, que eu já falei aqui, e o Marcelino Freire, que também já citei aqui. E eles nos chamaram para lançar o livro em São Paulo, na Mercearia São Pedro. E a gente foi, todos os 4 autores e mais o Rodrigo Levino. E nós fomos lançar os livros lá. E, cara, na época, como eu falei, eu estava lendo o Antônio Prata, o Daniel Galera, o André Laurentino, que é um grande publicitário também, além de escritor. Aí tava o Marcelino, o Marçal Aquino. Eu peguei e falei, tá, vamos lançar lá. Eu mandei mensagem para esses caras. E todos foram no lançamento. O Daniel Galera, o Antônio Prata. O Marçal Aquino eu não conhecia, mas o Chico Sá chamou, ele foi. O Santiago Nazarian foi, o Joca Rainer Sterron foi. Foi uma noite de lançamento super prestigiada. Maravilha. Cada um de nós, éramos 5, tinha um monte de amigos em São Paulo, né? Porque São Paulo tem uma colônia potiguar enorme. Imensa, E, rapaz, o lançamento bombou. Além dos amigos paulistas também, sim, né? Claro. Que todo mundo conhece, né? E até eu me lembro que o Daniel Galera, na noite, né, perguntou, cara, como é que você fez para juntar tanta gente? Aí eu falei, não, é porque a colônia potiguar é grande aqui. Aí ele falou, a colônia de tudo aqui é grande. Não especificamente. E aí eu fiquei amigo desses caras. Bacana, nessa época. Então, a curadoria dos eventos que eu fazia passava muito por conhecer essas pessoas. Porque, primeiro, pela amizade, eu conseguia negociar cachês baratos. Sim. Porque eram sempre eventos sem muita grana. E aí facilitava. E também pela amizade que eu tinha com essas pessoas, eles iam me apresentando a outras.
E assim eu pedia indicações. E nessa época eu estava tentando fazer amizade com o máximo de autores possível. Então eu fui fazer uma viagem para Belo Horizonte e aí eu perguntava para o Marcelino, quem é escritor interessante em Belo Horizonte que eu preciso conhecer? Aí ele falava, cara, você precisa conhecer a Ana Elisa Ribeiro e o Sérgio Fantini. Aí eu fui lá, fiquei amigo dos dois. Publiquei os dois, exato. Sérgio Fantini esteve recentemente numa Ralila. Recentemente não, foi recentemente, sim. Foi recentemente, sim. Junto com o Lau Siqueira. Isso, exato, que eu publiquei o Lau Siqueira também, que foi um que eu conheci já em João Pessoa. Que é um gaúcho que já é paraibano. Paraibano, exato, né? E aí eu ia para Brasília, aí eu falava, em Brasília, quem é interessante eu conhecer, Marcelo? Eu falava, vai conhecer o Nicolas Ber. E aí eu fui ficando amigo da galera, né? Chegou um ponto assim que aí eu mandava, aí o Gregório veio a primeira vez a Natal em 2014 para ensinar uma peça aqui. E como ele era amigo do Antônio Prata, eu falei, Antônio, faz uma ponte aí com o Gregório. Aí ele Gregório mandou um e-mail copiado, Selfie Allen, um grande amigo meu tal, você tá indo para Natal, ele quer te conhecer. Aí eu peguei e falei, o negócio é o seguinte, você tá lançando um livro de poesia, você vai estar aqui e tal, e eu posso organizar um evento, que é o Bazar Independente, para você lançar o livro lá. Aí eu organizo um lançamento de livro para você aqui. Isso. Aí ele topa na hora. Aí a gente ficou amigo. E é uma amizade bem interessante, que dura até hoje e tal. Quer dizer, ele vai vir em Natal em agosto. Não, é agora já em julho. É em julho já. Em julho, Uma peça dele. A peça, exatamente. Isso. E aí, que é maravilhosa essa peça. Eu vi ano passado, vou ver de novo. Nossa, tia. Vou ver se assisto. Exato. E ele que é quase o cidadão potiguar agora, né? Porque foi defender o Camarões. Não é? Aquela polêmica com... Foi maravilhoso. Com o foi muito essa história é engraçada. Pronto, essa é uma história que... Pronto, então. Eu que contei essa história pra ele. Foi? Foi você? Ele foi processado por minha causa. Ah, meu Deus. Não, vamos detalhar agora. Vamos lá. Não, é porque o Camarões apoiava as coisas da Escribas. Sim. Aí eu levei o Gregório lá pra almoçar no Camarões e contei a história, né? Que do Camarões ser copiado, né? E tal. E aí ele ficou com isso na cabeça e agora ele tem um programa, né, com o João Vicente. E aí ele falou essa história lá, sendo que ele não citou quem era o restaurante. Mas aí vestiram a carapuça, alguém. O restaurante que vestiu a carapuça. Algum restaurante, não sei se foi esse da história, hein? Não sei, o Gregório, eu não quero que você seja processado por minha causa também. Então, não, basta o Gregório. Basta o Gregório. Que até, isso é legal. Como é bom ser, assim, seria melhor se fosse rico, né? Mas como é legal ser amigo de rico, né? Assim, mais ou menos legal, né? Porque a Clara do Camarões, ela entrou em contato comigo, se oferecendo para pagar as custas do processo do Gregório. Que bacana. Né? E aí eu falei, né, Gregório, o Camarões quer pagar a tua defesa. E aí ele achou super fofo e falou, cara, precisa não, a gente já é acostumado, a gente já porque o Porta dos Fundos já foi processado. A gente já tem um departamento jurídico e a gente é muito processado, mas nunca perdeu. Então ele falou, agradeça, mas está tranquilo. Aí cara, como é legal ser amigo de gente rica, porque um tá oferecendo e o outro tá recusando. Tipo assim, se estivesse em qualquer uma das duas posições, eu tinha aceitado. Cadê os amigos advogados? E aí pronto, eu comecei a ficar amigo de mais gente. Chegou a um ponto que agora, já em 2024, eu publiquei um livro do Arnaldo Branco, que é um cronista e ilustrador e cartunista, roteirista carioca, de quem eu sou muito fã. Sim. E eu mandei um e-mail para ele, né? Eu faço yoga com o Yoga Bia, né? Você faz yoga? Eu faço yoga. Que maravilha. Maravilha mesmo e tal. Eu jogo basquete também. Basquete eu sabia. E eu tava tendo muita contusão muscular. E aí, depois que eu entrei na yoga, parou. Porque melhorou muito enfim, a minha mobilidade, a flexibilidade. Parou a contusão muscular e eu pude praticar basquete com muito mais frequência. Mas aí, voltando. Um dia, numa aula, Bia, ela bota umas cartas lá, que é tipo um oráculo, né? E aí você termina a aula e puxa uma carta lá. A carta é tipo uma dica de coisa legal pra você fazer. Aí eu puxei uma carta que dizia, faça algo que você tem vontade, mas não tem coragem. Aí eu peguei, eu quero publicar um livro do Arnaldo Branco, eu sou muito fã dele, mas eu sei que ele vai me dizer não, porque o cara tem acesso às melhores editoras do país, é um cara famosão, é um sudestino. Aí eu tinha o e-mail dele porque ele tinha feito um livro
ou uma orelha de um livro da Escribas do Marcelo Dunlop, Sim. que é um amigo meu carioca. Aí eu mandei um e-mail para ele, sou teu fã, queria publicar um livro teu, a minha ideia é fazer assim, 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 assado. Cara, ele respondeu em 5 minutos, eu topo. Nossa! Quando eu fui lançar o livro dele lá no Rio, que eu lancei inclusive junto com a Alice Carvalho, aí que também foi um lançamento maravilhoso, assim, a Alice já bombando de famosa, sabe? Eu tava lá no meio do lançamento. Mas a gente vai voltar, tá? Você publicou a Alice quando ela fazia peça aqui em Natal. Exatamente. Exatamente. Ela dava entrevista pra Pinto Júnior lá na Band. Isso. Bem antes da fama, a gente vai chegar a esse ponto. Exato. Mas fala aí do lançamento. Cara, a gente tava lá no lançamento dela e aí tinha um monte de famoso, né? Que a Alice agora é famosa e tal. Aí eu tava com um amigo meu, que é o Flock, Flávio Flock, que é ilustrador e designer, e ele fez a capa desse livro do Arnaldo Branco, e ele fez algumas capas da Escriba já. Sim. E aí eu fiz, Flock, vamos tirar uma foto nossa. Aí a gente pediu pra uma pessoa aleatória, que tava lá, moça, você tira uma foto nossa? Quando a moça virou, era a Sophie Charlotte. Ah, meu Deus do céu. Moça. Aí ela pegou, claro, aí foi, tirou uma foto nossa, aí o Flock assim. Aí eu vou tirar vertical também, tá? Aí eu falei, faça o que você quiser, minha senhora. Mas aí... Mas você já sabia que depois você percebeu que era a Sophie Charlotte. Não, lá a hora, quando ela virou. Sim, ela tava de costas, eu não vi, né? Mas aí quando eu perguntei pro Arnaldo Branco, cara, por que você topou que eu publicasse um livro seu, assim? Sim. Como é que você aceitou que eu fizesse? Aí ele falou, não, porque eu sei que você é o cara de Natal que conhece todo mundo. Aí eu fiquei com... Ótima definição. Que legal, eu sou o cara de Natal que conhece todo mundo, porque ele perguntou de mim pro Furlan, que foi outro cara que eu também fiquei amigo, perguntou de mim pro André Damer e perguntou de mim para o Gregório. E aí eles falaram... Deram boas referências. Eu tô exagerando, falei que ele respondeu em 5 minutos e meio, mas não foi. Eu mandei o e-mail às 8 da manhã, umas 2 da tarde ele topou. Ainda assim mas aí deu tempo dele mandar o WhatsApp para essas 3 pessoas. Pode ser a sua frase avatar, né? Um cara de Natal que conhece todo mundo. Pode ser, né? Ou eu posso escrever isso no meu jazigo. Também. Né? Um cara de Natal que conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo, Tem uma coisa que essa frase eu roubei do Joca Terron, né? Que é assim, eu quero que tenha escrito: jaz aqui um homem que não sabia o seu lugar no mundo, mas o das vírgulas sim. Muito bem. Vamos lá, passou 1 hora já? Passou 1 hora. Tá chegando. Ixi, Maria, hein? 5 minutos. Não, ainda tem muita. Maria, E tem jogo olha da aí. Argentina e Cabo Verde daqui a Eu pouco. falo demais, hein? Mas seguinte lá, Pedro Pereira comentando: que maravilha essa entrevista Olha aí. com o gigante homem das edições literárias do RN. Valeu, Pedro Olha Pereira. aí. Ele tá vendo a de Cleudivan. Ele tá vendo uma passada no YouTube. Ele mandou o comentário errado. Pedro tá sempre atento. Fialho é um amigo absolutamente especial. Valeu, Pedro. Pedro que tá com uma exposição na Pinacoteca. Ah, é? É verdade. Não, eu vi. Ainda eu vi, está eu vi, em exposição. Vi. Eu acho que verdade. fica até final de semana que vem, se não me engano. Pois então, vamos todos nesse final de semana. Prestigiar. Pedro que vai ser entrevistado com o Pudiquim bem em breve. Tá, dica então pra vocês, certo? Amanhã, pra quem tá vendo ao vivo, amanhã é 4 de julho, certo? 4 de julho, você acorda de manhã, vai pro centro da cidade, toma café ali no lado B da Discol, vai na Pinacoteca. Eu não tenho certeza, mas eu acho que, como é o primeiro sábado do mês, já é o dia do chorinho. Sim. Vai na Pinacoteca, vê a exposição de Pedro Pereira, fica pelo chorinho e depois vai para frente da Discol, porque vai ter um evento do Sol, e junto com a Discol, que vai ser uma mostra de filmes, né, bancado pelo Banco do Nordeste, uma mostra de filmes durante todo o dia, e à noite tem conjuntos musicais executando canções. Certo? Conjuntos musicais executando canções. Ótima programação. Produção, é quase 1 hora mesmo? Bora. Nossa, mas vamos às últimas perguntas. Tem um segundo aqui. papel aí. Quem é? Hã? Não tem um Não, segundo papel? é o Pedro Pereira de novo. Ah, Fialho é um amigo absolutamente especial. Olha aí. E tem mais perguntas aqui. E temos 2 últimas perguntas aqui também. Agora é 1 hora. Vamos, ultrapassar um Aí pouquinho. você queria falar de Alice? Era de Alice Carvalho? Queria, porque é o seguinte, eu e Pinto Júnior entrevistamos Regina Azevedo
e ela disse uma coisa muito bonita, uma coisa que a gente achou muito bonita. Ela disse assim, eu disse coisas bonitas, né? Ela diz, eu entrei na literatura por causa de Carlos Fialho, por causa da ação que vocês faziam nas escolas. Isso. Ela disse explicitamente. Aí eu vi aquele pessoal dizendo, eu quero ser isso, eu quero ser uma poeta. E a Alice não disse exatamente isso, mas ela disse muito parecido. E você teve a visão de editor quando a Alice fazia... a gente brinca aqui que a gente assistia a Alice no TCP com 20 pessoas. Depois de sair todo mundo com um barzinho bebê. E hoje ela está onde ela está e Regina também eu sou. Então fala sobre a visão do editor e a importância de trabalhar nas escolas, que você sempre falou isso, o fomento, criar novos leitores. Não adianta publicar, e aqui a gente está numa sessão de autores potiguares, mas tem que ter quem leia esses livros. Não adianta só publicar. Fala um pouquinho sobre isso para encerrar, Fialho. Isso. A Ação Leitura é um evento que a gente realizou em Natal e na Grande Natal entre 2011 e 2018. E que agora, graças à lei Câmara Cascudo, governo do estado, está voltando, certo? E nós vamos fazer uma edição agora com 8 escritores, né? 4 escritores e 4 escritoras. E vai ser no Teatro Alberto Maranhão, grande estilo. Nós tive inclusive uma reunião hoje com a Secretaria da Educação e a gente vai ter uma parceria com a Primeira Direc aí para poder levar o máximo de estudantes possível, porque se a gente tem um privilégio de fazer no Teatro Alberto Maranhão, vamos encher esse teatro, vamos encher de estudante. A gente faz um trabalho prévio nas escolas de enviar textos de autores para lá. Sim. E as escolas trabalham esses textos, depois tem um contato das escolas com esses escritores e, por fim, livros da escriba, livros dos autores que estão no evento são doados para as escolas. Esse trabalho, ele foi estimulado por 2 pessoas. Uma é Conceição Flores, da UNP, professora. Maravilhosa. Que ela realizava um evento na UNP chamado Cais da Leitura e que trabalhou comigo nesse formato, com a escola Anísio Teixeira. Sim. E o efeito foi tão impressionante dos alunos terem um escritor falando com eles e deixar livros daquele escritor na biblioteca da escola, eles passaram a ler aquilo ali. Um professor que é até da rede estadual hoje, chamado Aurélio, ele fez um trabalho de conclusão de curso dele sobre esse projeto. E ele fala, cara, tinha... Quer dizer, ele não fala cara, né? Que era a tese dele, né? Ele falava na tese dele que havia vários alunos da Anísio Teixeira que leram todos os meus livros que estavam lá. Nossa. Porque eles faziam o tipo que eu fiz com o Veríssimo. Eu maratonei os livros dele. Deixa eu lhe perguntar, um parênteses. Já perguntaram assim, mas você tá vivo? Porque todo escritor que vai à escola, algum aluno pergunta... Mas você está vivo? Todo escritor não é morto? Exato. Passou por isso já? Essa é uma piada recorrente, fazem sim, com certa frequência. E aí eu sempre respondo que eu não estou bem certo. Mas enfim, o que é que acontece é que através desse projeto lá, do Cais da Leitura, sim, eu tive a ideia da Ação Leitura e uma provocação também do deputado Fernando Mineiro, né? Que ele uma vez chegou para mim e falou... ok, eu tô vendo o que você está fazendo pelos jovens escribas e os jovens leitores. Aí eu tomei essa provocação como uma missão. E assim a gente criou a Ação Leitura, que promove a leitura literária nas escolas e também no público em geral. A gente tem sempre pelo menos 1 ou 2 momentos abertos ao público em geral, gratuitos, tudo gratuito na Ação Leitura. Mas o que é que a gente faz? A gente tem o seguinte conceito, que é ler pode ser muito divertido. Porque a minha relação com a leitura, ela veio porque eu gostava e gosto de ler até hoje. Então, esse é o recado que a gente tem que passar para o jovem, porque que ler é importante para ele, que ler vai desenvolver as atividades cerebrais, a capacidade cognitiva. A escola já passa essa mensagem melhor do que eu. Ela tem didática, os professores têm preparo, tem toda uma formação para passar isso. O que eu e outros escritores podemos fazer pelo jovem é passar uma mensagem mais direta e mais lúdica, do tipo, leia porque pode ser bom para você, porque para mim funcionou. É isso. Aí a Ação Leitura é isso, e sim, a Regina Azevedo, como escritora, começou vendo a Ação Leitura, uma palestra de Carito Cavalcante e de Daniel Michoni. E quando ela viu aquela poesia, ela fez, não, é isso que é poesia? Eu faço isso no meu caderno. Exatamente. E aí começou. E no caso de Alice, a gente também foi na escola dela, no Contemporâneo, ela estudava na época, e ela também teve esse primeiro contato
E depois ela falou comigo no Twitter que queria ganhar um livro meu de presente. E aí eu apresentei ela com um livro e tal, a gente se conheceu pessoalmente. E aí um dia ela disse, eu quero publicar um livro, que é a adaptação da peça que ela já tinha escrito. É uma peça muito boa. É, o do Amor. É, divertidíssima. E, sendo que a primeira reunião que eu tive com a Alice, o pai dela, né, que é o seu Edilson, né? Edilson, que o povo gosta. Sim. Ele teve que ir junto, né? Sim. Que é o pai de criação dela, né? Que é o Edilson. Exatamente. Ele teve que ir junto porque a Alice era de menor. E aí... Então é isso, assim, são duas pessoas que eu tenho essa amizade. Hoje em dia, cara, quando eu vou mandar mensagem pra Alice, eu mando super sem jeito, assim, sabe aquela coisa assim de, desculpa estar incomodando, mas aquilo, porque ela ficou famosa demais, entendeu? E aí eu fico assim todo, cara, olha, desculpa estar incomodando, mas será que e tal, aí qualquer assunto aí, tanto que qualquer pessoa que me pede pra eu falar com ela, ou me pede o contato dela, eu me retraio. Eu falo, não, cara, não pode. Calma, mais. que não é mais assim. Hoje em dia ela não pode atender todo mundo diretamente. Ela não é mais desse jeito. Tem um monte de contrato assinado, Claro. então eu não sou mais intermediário. Mas é isso, essas duas autoras. Mas assim, só uma ressalva com relação a Alice. Isso pode ser verdade com relação à literatura. Realmente a Escribas publicou os 3 livros dela. Mas o restante da atividade dela, tanto como cantora, como atriz, roteirista, isso tudo foi ela que correu atrás de outras formas. Não, foi. Ela... Eu conheci a Alice graças a Júnior do Alberto, saudoso Júnior do Alberto. Exatamente. Que com aquela voz dele, Cefas, você tem que assistir a peça dessa menina. Ah, Júnior, seu ingresso está aqui. Aí fui assistir do Amor, conheci ela, pronto. Aí ela começou, indiquei ela para Pinto Júnior entrevistou ela, aí começou em Cubos, começou peças e de repente foi essa meteórica. Já entrevistei ela no Conversa Botequim, ela falou no Conversa Botequim, sabe, eu gravei uma série chamada Cangaço Novo, se tudo der certo, ano que vem tá no ar. E deu certo. Ela, quando eu conheci a Alice, ela já era amiga de Paulo Gustavo, de Ingrid Guimarães e de Heloísa Bencer. Isso, exato. Ela já era amiga dessa turma. A orelha do livro. Do livro dela, do primeiro, do Amor, Sim. Exato. É isso. Então ela, quer dizer, ela já tinha uma entrada, ela já estava trilhando um caminho só. Eu que tive sorte de editar os livros dela e poder associar o meu nome a uma pessoa tão... também pela Escribas. A obra completa dela até o momento é pela Escribas. Vai ter reedição? Em Cubos? Os dois. Não, em Cubos ele tá ativo. Tá ativo? Em Cubos tá ativo. Do Amor não. A Princesa Empoderou também tá ativo ainda. É bem lembrado. A Princesa Empoderou-se, ainda tá ativa. Que é muito interessante. É de crônicas, de humor. Crônicas, mas o do Amor não. Do Amor ela renega. Ah, tá. Porque como ele é um livro escrito em outra época, ela acha que alguns conteúdos ali estão datados. E a Alice... Nós conhecemos a Alice com 17 anos, então ela hoje tem uma outra maturidade, ela tem uma outra percepção de si própria, ela tem um outro entendimento, ela é uma pessoa adulta, super intelectualizada e super influente artisticamente e socialmente também. Então, do Amor, ela prefere deixar como um livro de estreia com muito carinho, mas está ali, guardado na estante especial do coração dela. Nossa, que bonito! Nossa Senhora! Rosário Guerra, que interessante a proposta Ação Leitura. Pois é, Rosário, fique ligada, vai ser bem... Vai ser quando exatamente? Vai ser de 4 a 6 de agosto no Teatro Alberto Maranhão. 4 a 6 de agosto. Pronto. Vai ser em setembro. Vai ser? Então vai. Estamos trazendo o Jefferson Tenório, Marcelino Freire. Jefferson Tenório, Clotilde o Avesso da Tavares. Pele. Um dos melhores livros que eu li. Teimoso Zen. Fialho, manda um abraço pra Yoga Bia. É isso mesmo? Assim. Temos que tá aqui. É isso. Cadê isso. Ele tá aí na plateia. Eu não tô vendo aqui. Ele tá atrás dessa coluna que está na sua frente. Eu não tô... Desculpa, querido. Mas eu não lhe vi, isso. desculpa. Mandarei. Eu Pronto. tenho aula semana que vem. Olha aí. Que maravilha. E vamos ter que encerrar, né? Por mim eu ficava batendo papo até meia-noite, mas tem Argentina e Cabo Verde, que já está. Vamos ter que liberar aqui. Atrás? Atrás, você falou? 1h10. 1h10, sim.
Quero agradecer aos apoiadores, a Durno Sindicato, Sinmed, Sintro, Sindipetro, Cartório Paiva Amaral, Sindipreves, Associação Médica do Rio Grande do Norte, SPVA da assassina Adélia Costa e também Cachaça Sanvale. Por falar em Cachaça Sanvale, que é a nossa parceira, trouxe uma cortesia aqui Aí sim. para você. Obrigado, Natália. Uma cortesia aqui. Uma caipirosca e uma cortesia Delícia. o responsável pelo estabelecimento, Eduardo, uma caipirosca, Ó, irmão siciliano aqui. Ótimo, valeu. vou matar. Ah, isso. Obrigado pela parceria. Que venham outros programas no Seburubu, onde estamos. Vou provar domingo. Oba! Domingo no dia do Jogo do Brasil. Exatamente por isso, né? Ou para afogar as mágoas Ou ou comemorar. comemorar. Eu acho que vamos comemorar. Agradecer a todo mundo. No programa tem produção e filmagem de Natália Chagas, a quem agradeço. Já agradeci aqui a Eduardo, a parceria com o Seburubu. Pessoal que está aqui, Tereza Paula, Teimoso Zen, Márcio Franco. A chuva eu sei que atrapalhou um pouquinho. Natalense é de açúcar, Natalense tem medo de chuva. Quando chove, o Natalense não sai de casa, né? Mas enfim, muita gente bacana disse que ia vir para cá. E tem uns livros aqui das escribas, né? Eu vou só indicar aqui. Isso. Esse aqui eu vou deixar para você sortear. É um Opa, livro infantil, tá certo? ótimo. No próximo edição No do próximo, programa. O Menino Navegante. O Menino Navegante de Ivan Cabral. Dele. Pronto. O neto dele. E esse aqui é um livro, A Pátria Não É Ninguém, do François Silvestre. Eu que a amo gente- esse livro. É Amo maravilhoso e a gente republicou. São só indicações para vocês procurarem. Isso. Esse aqui a gente fez uma primeira edição que já esgotou, né? Foi uma edição... Que é a que eu tenho. Não. Desculpa. Essa é a terceira edição que saiu pela Escribas, mas eu estou dizendo Eu tenho aquela primeira que é edição. da AS Livros, Tá, essa tá, aí. da AS Não, Livros. mas eu digo, Do essa aqui Cícero, a gente publicou agora, no primeiro semestre. E já vai ter que reimprimir, porque teve a Já Flicop e vendeu tudo. Muito bom. Então a gente vai livro fazer é mais. excelente. Então, esse aqui eu vou subir no site esse fim de semana, no site da Escribas. Que maravilha. Mas você já encontra algumas livrarias de Natal, na Nobel, por exemplo. E esse aqui eu recomendo muito que vocês leiam, que é um dos melhores romances. E não sou eu que estou dizendo isso, é o Manuel Onofre Júnior que diz, melhores romances potiguares da história. E acho que em agosto ele já vai estar disponível de novo para venda, porque agora eu só tenho esse. Que bom. Isso. E vou registrar. Aqui no Seburubu tem toda essa prateleira. E essa daqui são de livros potiguares. Vem aqui pro Seburubu, toma um café, come alguma coisa, toma uma cerveja, uma água. E olha aqui os livros potiguares. Tem livros da Escribas aqui, vários olhando a gente. Enfim, como o Fialho disse aqui, leia autores potiguares que vale a pena. Fialho, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. E tudo de bom para Escribas e tudo de bom para você e para o Ação Leitura. Massa, obrigado. E obrigado a vocês. Obrigado a todos e todas. E até o próximo Conversa de Botequim.